Boa tarde, estamos começando mais um programa Ciclo Vivo, nessa tarde de quarta-feira, dia 24 de novembro. Eu sou a Thaís, aqui ao meu lado tá a Maíra, que vai ficar hoje com vocês aqui no chat. Oi, Maíra. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou ficar aqui no chat com vocês, então entrem no chat, mandem suas perguntas. É isso aí. Tá certo, então, Maíra. O programa de hoje a gente vai falar sobre construções e a gente vai mostrar que é possível fazer construções sem agredir tanto o meio ambiente. Nosso convidado de hoje, Marcos Casado, ele é engenheiro, técnico do GBC Brasil e ele vai explicar um pouquinho pra gente como funcionam as construções certificadas, vai explicar pra gente como que é o certificado LEED e todas as outras dúvidas que vocês tiverem, mandem aqui no nosso chat que ele vai responder tudo. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Queria que você falasse um pouquinho da sua profissão, como que você começou, como você entrou no GBC. Tá, ok. Então, eu sou engenheiro civil de formação, fiz duas especializações, uma em gestão ambiental e uma em gestão de empresas. E eu comecei a me envolver com o tema de construção sustentável quando eu fui trabalhar no Banco Real. Então, de 2001 a 2007 eu trabalhei como gestor de obras no banco. Foi essa época que o banco tinha sido comprado pelo ABN, então a ABN veio com uma cultura muito forte de sustentabilidade. Então várias diretorias do banco começaram a trabalhar a sustentabilidade dentro do seu dia a dia. E nós lá da diretoria de infraestrutura e logística, na qual a engenharia participava, também sabíamos que nós podíamos fazer algo diferente, para alinhar o discurso com a prática. Porque o banco fazia muitas reformas, muitas construções durante o ano, e a gente tinha como reduzir o impacto da construção civil. Então a gente começou a desenvolver um projeto piloto, que deu na agência Grande Aviano, foi o primeiro projeto piloto do banco voltado para essa questão da construção sustentável. Depois esse projeto acabou sendo até certificado pelo LEED, foi a primeira certificação na América do Sul pelo LEED. Então mostrou que o trabalho que a gente estava desenvolvendo realmente estava alinhado com esse novo conceito da construção sustentável. E quando que você entrou no GBC? Então aí eu acabei trabalhando no GBC no final de 2007, eu recebi o convite do GBC Brasil. O GBC Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo no Brasil de transformar o setor da construção civil em prol da sustentabilidade. Então nós somos afiliados a uma organização supranacional chamada World Green Building Council. Essa organização ela está em 20 países no mundo todo, com membros oficiais, com GBCs já em operação. Então América do Sul é Brasil, Argentina, Colômbia. Depois a gente sobe Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemanha, Holanda, Emirados Árabes, Índia, Japão, Taiwan. Então, no total, somos 20 países em operação já. Alguns membros emergentes, Itália e alguns outros. E a gente deve finalizar o 2010 aqui praticamente com 60 GBCs em operação no mundo. Com o trabalho sempre voltado para quê? Para transformar o setor da construção civil e fazer com que esse setor seja menos agressivo ao meio ambiente. Porque o setor hoje é um dos setores que mais agridem o meio ambiente. A gente tem algum dado disso, de como que é esse impacto na natureza? Temos, então, se a gente for pensar assim diretamente no setor, hoje o setor da construção civil consome no Brasil 42% de toda a energia elétrica. Então, 42% do que é produzido de energia no Brasil é gasto em edificações, seja na fase de projeto, ou seja na fase de construção, ou na operação dos edifícios. Então, a gente consome muito. A gente gera em torno de 50% a 70% dos resíduos gerados no planeta são gerados por esse setor. Então a gente tem como melhorar muito esses impactos. Se a gente for falar em água, a gente também consome em torno de 30%, de 30% a 50% da água potável hoje dentro de edificações. Então a gente tem um impacto muito grande, sem contar em extração de recursos naturais. De 50% a 70% de todo o recurso extraído hoje do planeta, ele é usado pelo setor da construção civil. Então a gente tem que começar a trabalhar esses conceitos para primeiro reduzir ao máximo esses consumos, e depois começar a trabalhar critérios que venham a trabalhar, por exemplo, a redução da geração de resíduos também. Porque é um absurdo a gente estar enviando para aterro sanitário o resíduo da construção civil, que ele poderia ser muito melhor aproveitado em vez de ser enviado para aterro sanitário. E quais são os benefícios práticos assim que a gente tem com uma construção sustentável? Tanto financeiro,
quanto gasto com materiais, econômico, natural, o que a gente tem de benefício? Então hoje a construção sustentável ela visa assim, trabalhar em 5 grandes áreas. Primeiro é o uso racional da água dentro das edificações. Então é importante que o edifício ele não só reduza o consumo, como ele reaproveite a água para fins não potáveis. Então hoje é absurdo a gente pensar em lavar carro, lavar piso com água potável. A água potável tem tantos fins mais nobres para ser utilizada, né, do que a gente ficar gastando para lavar piso, lavar carro, por exemplo, uso em vaso sanitário. Então a gente vai trabalhar primeiro a redução. Então hoje existem vários dispositivos no mercado que vão reduzir o consumo de água. Então a gente tem aquelas torneiras eletrônicas, né, que você põe a mão, automaticamente ela abre e fecha sozinha. Então isso reduz o consumo de água. Tem válvulas de duplo fluxo para vaso sanitário. Então no caso de urina, você aperta 3 litros, é mais do que suficiente para limpar o vaso. Né? No caso de fezes, você aperta 6 litros. Então com isso você vai reduzindo o consumo de água necessário. Né? A gente tem restritores de vazão. Então a gente tem vários dispositivos para reduzir o consumo. E depois, assim a gente não consegue reduzir, a gente trabalhar a utilização de água potável onde ela tem que ser. Então chuveiro, lavatório, pia, essas coisas. E na onde não precisa ser uma água potável, irrigação, lavagem de piso, vaso sanitário, a gente pode trabalhar, por exemplo, aproveitamento de água de chuva. Né? Coletar essa água de chuva que está disponível de graça e fazer o reuso desse sistema. Então esse é um dos primeiros critérios. Depois a gente vai trabalhar o uso racional, a eficiência energética do empreendimento. Então é sempre pensar em reduzir ao máximo o consumo de energia dentro da edificação. Então trabalhar lâmpadas econômicas, trabalhar elevadores, por exemplo, com frenagem regenerativa, que são os elevadores mais modernos, ele funciona como funciona o carro de Fórmula 1. Na hora que ele freia, ele cria uma energia, né, que é jogada para o motor. No caso do elevador, na hora que ele freia o elevador que está descendo, ele gera uma energia mecânica que é jogada para o elevador que está subindo e abastece o elevador que está subindo. Então com isso você tem um consumo menor de energia gasto por esses equipamentos. Né? A gente vai trabalhar aproveitamento de iluminação natural. Né? Para que eu preciso trabalhar com tanta luz acesa durante o dia, sendo que eu posso aproveitar a luz natural? Né? Então você vai trabalhando esses conceitos para ter uma alta eficiência energética. O outro é a questão da qualidade ambiental interna. Né? Então a gente trabalhar sempre a questão de sensores para verificar o nível de CO2, por exemplo, dentro dos ambientes. Né? Por quê? Porque isso acaba fazendo mal à saúde das pessoas. A gente trabalhar materiais hoje como tintas que não tem mais composto orgânico volátil. O que seria o composto orgânico volátil? É o cheiro. Então hoje quando a gente pinta a nossa casa, a gente sente o cheiro de tinta durante uma semana, 10 dias. Mas aquilo fica no ambiente por muito mais tempo, até por 6 meses. E aquilo acaba prejudicando a saúde das pessoas. Então a gente tem vários critérios para trabalhar essa questão da qualidade ambiental interna. Outros são materiais e recursos que a gente pode estar aproveitando. Então hoje muita coisa já está sendo fabricada através de material reciclado. Então você tem telhas fabricadas com PET reciclado, piso elevado fabricado também com plástico reciclado. Né? Tem muita coisa que a gente começa a agregar material reciclado para substituir a matéria-prima bruta. Né? Com isso a gente reduz um pouco a extração de recursos naturais que a gente depende tanto delas hoje. E aí a gente tem um outro conceito que trabalha a questão do espaço sustentável. O que é isso? É na hora de eu escolher, por exemplo, um local para mim construir o meu empreendimento, eu já construí o empreendimento em uma área que já está desenvolvida, que eu já tenho a infraestrutura de transporte público, por exemplo, as pessoas usarem o transporte público e não ficarem só na dependência de veículo particular, né, porque isso acaba causando muito trânsito, muita poluição, isso acaba fazendo muito mal. Não é sustentável, né? Não é nem um pouco sustentável. Então, são esses os grandes fatores que a gente trabalha hoje na construção sustentável. E aí, qual que é o benefício? Primeiro, o benefício ambiental. Né? A gente vai ter a redução de todos esses recursos e a redução dos resíduos gerados, por exemplo. Depois a gente tem o benefício social, porque a gente vai trabalhar toda a questão de você dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, para os funcionários que estão operando naquele edifício. Então, com isso a gente trabalha essa questão. E também o benefício econômico, né? Para a gente contemplar aí a sustentabilidade, a gente tem que pensar também o econômico. E hoje o econômico ele se dá através do quê? Primeiro, através da redução do custo operacional desses edifícios. Então, são edifícios que você investe um pouco mais no início para construir com essas tecnologias, com esses novos materiais, mas em contrapartida ele tem um custo de operacional, ou seja, de condomínio que é reduzido. Por quê? Porque eu vou economizar água, vou economizar energia, né? Eu vou ter menos manutenção. Então isso faz com que a gente tenha um custo operacional menor. Então isso justifica o investimento maior no início. E aí você tem um tempo de retorno mais rápido também. Uhum. Marcos, você podia falar para a gente qual é o valor desse custo adicional da diferença de uma construção tradicional para uma construção sustentável? Sim, lógico. Então hoje a gente tem no mercado brasileiro uma variação entre 2% a 7% do custo a mais para fazer essa construção de forma sustentável. Em contrapartida, a gente tem uma redução em torno de 8% a 9% do custo operacional, né, que é para quem vai usar depois desses edifícios, ele tem essa redução do custo.
Então você vê que não é um custo tão grande, porque quando as pessoas falam em construção sustentável, todo mundo logo imagina que você vai gastar muito mais, 40%, 30%. Não. Então esse número vem caindo a cada vez mais, por quê? Porque a gente está tendo um aumento de novos fornecedores, um aumento de novos produtos, e isso faz com que a gente aumente a concorrência e diminui também o custo desses materiais, que no início tem um custo maior, até pelo seu próprio desenvolvimento e tal, mas a gente vem cada vez mais caindo esse custo. Hoje nos Estados Unidos, quando a gente fala em certificação, a certificação ela também vai trabalhar alguns níveis, depois a gente vai estar explicando. Para certificar nível Platinum, que é o maior nível possível, hoje eles gastam em torno de 0,5% a mais numa obra. Para construir um sustentável, hoje não se gasta mais, é o padrão mais ou menos do mercado já. Né? Então assim, quanto maior aumento da demanda, né, menor o custo que a gente vai ter que tá arcando nesse processo. E quanto tempo mais ou menos demora para ter o retorno desse investimento inicial? Então hoje, algumas empresas hoje que trabalham focadas nessa questão de construção sustentável, ela fala que num prédio convencional dela, quando ela constrói de forma convencional, o tempo de retorno se dá de 5 a 10 anos. Enquanto num prédio sustentável, ele já te dá um retorno de 3 a 5 anos. Mesmo investindo esses 2 a 7% a mais no início. Né? Mas a velocidade de retorno é muito mais rápida. Por quê? Primeiro é um empreendimento que ele é mais valorizado, ele acaba ganhando valor agregado. Ele tem uma velocidade de venda muito mais rápida, né? Então, você construir um imóvel e ficar lá parado é despesa. E aí você também tem a questão que acaba valorizando esse processo todo, a velocidade de venda, o tempo, o maior valor agregado, né? Faz com que a gente tenha essa redução no custo, na velocidade de venda dos imóveis. Marcos, muitas construções que são certificadas, elas são em prédios comerciais. E qual é o benefício que a pessoa que constrói tem? Porque normalmente quem vai ser mais beneficiado é quem vai alugar um escritório e vai ter economia com energia, com água, mas o que a pessoa que constrói tem de benefício? Exatamente. Então quando a gente começou a trabalhar esse conceito no Brasil, a gente tinha muita dúvida do mercado como um todo, de como o construtor, que é quem está, de repente, qual que é o grande problema que a gente tem no setor da construção civil no Brasil? O setor é muito segmentado, né? Você tem lá quem financia a obra, quem constrói e quem vai ocupar. Não necessariamente é a mesma pessoa, né? Com algumas ações de empresas que hoje constroem pelas mesmas operários do edifício. Então ficava sempre aquela dúvida, será que vale a pena eu investir 5% a mais? Será que o público final vai reconhecer esse valor que eu estou investindo a mais? E os números começam a mostrar que sim, eles reconhecem. Por quê? Porque eles vão ter esse custo operacional menor. Isso justifica até eu pagar um pouco mais ou a prestação daquele meu imóvel, porque eu vou ter uma redução no custo do condomínio. Então, no final do mês, quando você vai pagar as contas, elas fecham. Né? Então, há essa possibilidade de a gente trabalhar. E o porquê hoje do prédio comercial ser 50% do que a gente tem hoje em construção sustentável? É porque o público do prédio comercial é um público mais de mercado, ele já faz essa conta. Se vale a pena ele investir um pouco mais nisso, se não vale. O cliente do prédio residencial, por exemplo, ele já não se preocupa muito com essa questão. Ele quer ver mais estética, quer ver se é bonito, se não é, né? Então ele já não se preocupa. Então a gente tem hoje esses belos edifícios residenciais, só que você tem um custo de condomínio altíssimo, né? Então ele não está muito preocupado em ainda fazer essas contas, então às vezes ele tem um pouco mais de resistência e com isso o mercado do prédio residencial é bem menor do que o prédio comercial, né? E aí a gente tem os prédios também industriais, né, shopping centers, que estão entrando também nessa nova onda, porque eles veem um reconhecimento muito grande também de estarem alinhados com o próprio conceito. A gente tem um videozinho preparado que é sobre uma construção sustentável, né? Um prédio aqui em São Paulo, na Avenida Nações Unidas, aqui próximo à Marginal Pinheiros. E a gente vai dar uma olhadinha, vamos ver como que foi construído esse prédio. Os prédios sustentáveis são aqueles que conseguem atender os 3 pilares da sustentabilidade, que é o lado econômico, o lado social e o lado ecológico, ambiental, né? E para fazer isso, tentando falar um pouco mais pragmaticamente, é a gente fazer um prédio numa localização muito boa, né? De maneira que ele esteja bem inserido dentro do contexto da cidade. Outro aspecto fundamental é que os prédios sejam energeticamente eficientes. W Torre Nações Unidas é um empreendimento que foi concebido desde o início, junto aos estudos de arquitetura e instalações, para ser um prédio inteligente. Todos os elevadores são controlados por um sistema automático, ao qual o usuário ou o visitante, ele aperta qual andar ele irá visitar e automaticamente será indicado qual elevador ele deverá tomar.
Um comparativo em outros empreendimentos é que quando você aciona, chama o elevador, o que ocorre? Todos os elevadores acabam vindo ao térreo simultaneamente. Então, com isso, você acaba perdendo os recursos, no caso, energia elétrica, que tem um alto custo dentro das despesas condominiais. Outro aspecto muito importante que o prédio tem que ter é um uso eficiente da água. Estamos agora na nossa central de água gelada. Nós temos dois equipamentos. Um equipamento em energia elétrica e um segundo equipamento movido a gás. O sistema, ele monitora no decorrer do dia qual equipamento é mais viável. Com isso, nós temos um ganho e uma grande economia no final do mês. O quarto ponto importante é o uso de materiais adequados, né? Materiais que contenham elementos de reciclagem. E outro grande item que esse prédio deve apresentar é uma qualidade ambiental interna muito boa, para as pessoas que morem lá ou trabalhem lá possam desfrutar de um ambiente saudável. Estamos agora no coração do prédio, a central de operações e segurança do empreendimento. Ele controla acionamento e desligamento de luminárias, todo o sistema de ar-condicionado, acionamento pela manhã, o desligamento no final da tarde. O que isso traz de benefício para o prédio? Um grande ganho em economia, na redução do consumo de energia elétrica dentro do empreendimento. E ainda você ganha com a comodidade e a segurança de ser um sistema totalmente automatizado. Normalmente, quando a gente fala em sustentabilidade, o ideal é que a gente comece a pensar nela desde o começo do negócio. Mas isso não quer dizer que prédios existentes atualmente também não possam se transformar mais sustentável. Eu já vi casos em que se reduziu em 60% o consumo de água. Muitas pessoas fazem isso porque acreditam e acham que realmente devem fazer isso, tá certo? Muitas pessoas talvez façam movido pelo marketing, né? Mas na minha visão, ótimo, porque o importante é que nós comecemos a fazer, né? E não posterguemos. Inclusive eu faço assim, faça até para o marketing, porque realmente a construção sustentável, né, além de trazer os benefícios da qualidade ambiental, etc. e tal, nunca vi eles não darem retorno econômico também. Estamos voltando aqui. No Brasil, atualmente, nós temos 20 projetos finalizados já, 20 prédios construídos de acordo com a certificação LEED, né, que é oferecida pelo GBC. E também tem outros 199 projetos em andamento, certo, Marcos? Isso aí, totalizando 219 projetos hoje no Brasil. Isso, então são prédios com uma estrutura parecida com essa que a gente acabou de mostrar, né? O elevador, por exemplo, e outras medidas que proporcionam economia de energia, de água e todas as outras melhorias que o Marcos comentou com a gente. Acho que o nosso chat tem pergunta, né, Maíra? Isso, o Nelson Júnior está perguntando quais as burocracias envolvidas em uma construção sustentável. Não, acredito assim que a gente não tenha burocracias. O que a gente não tem talvez são incentivos também, né? Mas a burocracia é a mesma de uma construção convencional. Não existe burocracia maior ou menor por ser um prédio sustentável. O que a gente trabalha, inclusive no GBC hoje, junto aos órgãos públicos, aos órgãos governamentais, é que a gente comece a criar estímulos para as pessoas que façam a construção sustentável. Até por quê? Porque é um projeto todo que já foi ele pré-analisado, já tem toda essa preocupação em reduzir os impactos. Então ele tem por característica ter vantagem na hora de você fazer uma avaliação, de você ter esse projeto sendo verificado na prefeitura, porque ele já incorpora vários outros conceitos que um projeto convencional não tem. Então a gente tem alguns projetos de leis hoje em votação na Câmara Municipal de São Paulo que buscam incentivos para a construção sustentável, não só incentivos fiscais também, mas sim incentivos de velocidade de aprovação junto à prefeitura, porque ele já incorpora esses critérios todos, né? Então acho que em relação à burocracia não tem muito empecilho por ser uma construção sustentável. E como que uma pessoa, um empreendedor, deve proceder para conseguir ter a certificação? Então, a certificação é dividida em 3 etapas, né? A primeira etapa é o registro do empreendimento. Então, quando o empreendedor está a fim de fazer um prédio diferenciado, fazer uma construção sustentável, ele quer obter a certificação, ele vai fazer o registro desse empreendimento junto ao conselho. Tá? Esse registro é feito diretamente no site do GBCI, que é o Green Building Certification Institute, que é um instituto que faz todo o processo de documentação, de validação da certificação LEED. Tá? Então ele faz o registro, depois a certificação é dividida em 2 etapas.
A primeira etapa é que vão ser feitas todas as auditorias de projeto. Então você vai enviar todos os documentos, os memoriais de cálculos, os projetos para essa auditoria, junto com os formulários padrões, que para cada pré-requisito ou para cada item que a gente vai estar atendendo a certificação, a gente tem um documento padrão que tem que ser preenchido com os dados característicos daquele empreendimento. E aí se faz essa auditoria de projeto. E aí, normalmente, durante essa auditoria de projeto, você está fazendo licitação de obra, está iniciando a obra, e aí, com o resultado da auditoria, você já sabe se você está de acordo com os critérios exigidos ou se você ainda precisa fazer algum tipo de ajuste. E aí inicia essa segunda etapa, que é a fase de obra em si, né, da construção. E aí você tem vários outros critérios que são analisados durante a construção. Por exemplo, as obras que estão buscando certificação, elas têm um pré-requisito que fala em plano de sedimentação, erosão e poeira. Então eu preciso controlar isso durante a execução da obra, né? Evitar que eu tenha poeira, evitar que eu tenha os caminhões saindo do meu canteiro de obra, sujando toda a cidade. Então normalmente a gente instala na saída dos canteiros o lava-rodas de caminhão, para evitar que o caminhão saia sujo, proteção das caçambas e assim por diante. Então aí são critérios específicos de obra. Depois de finalizado todo esse processo de obra, a gente faz uma pré-operação e para a ocupação do empreendimento. Então seria um treinamento para as pessoas que vão operar aquele empreendimento, que vão usar o empreendimento. Porque é importante que eles também saibam usar o empreendimento de forma sustentável, né? Porque não adianta nada você projetar e construir um empreendimento com todas essas características, essas preocupações, se tem quem for operar lá, queimou uma lâmpada daquela de alta eficiência, ele vai lá e coloca qualquer lâmpada. Então ele devagarzinho ele vai perdendo aquele desempenho no qual o projeto foi desenvolvido. Então precisa a gente fazer esse treinamento. E aí inicia a fase de auditoria desse empreendimento. Essa auditoria ela leva hoje de 4 a 6 meses, mais ou menos. Que é a parte que eles vão estar verificando se tudo que você tinha se comprometido lá no projeto realmente foi executado durante a obra. E aí você vai recebendo, estando de acordo, você recebe o selo com a certificação do empreendimento, né? Podendo ela variar lá em 4 níveis, no nível básico, prata, ouro ou platina. São 4 níveis de certificação. Esse caso que a gente viu do prédio do WT Nações Unidas, ele foi certificado no nível Gold, né? Então ele tem teve quase o máximo, né? É quase o máximo, ele teve um belo desempenho devido a essas preocupações todas que ele teve durante o projeto e a construção. Tem uma estimativa de tempo que demora desde o começo do processo até a pessoa poder começar a construir, pelo menos? Então, essa papelada, assim... Esse processo é rápido, o prazo de validação. O que acontece muito no Brasil é que as pessoas, a gente não tem muito esse hábito de projetar e depois construir. A gente está construindo e ainda fazendo algum tipo de ajuste em projeto, o proprietário pediu para mudar alguma coisa, o cliente que está alugando o imóvel já quer mudar mais alguma coisa. Então o que normalmente acontece é que a gente acaba enviando tudo isso no final do processo, tanto os itens de projeto quanto os itens de obra. Qual que é o risco que a gente tem nesse processo? É que se você tiver alguma coisa que não foi validada no projeto, você já está com ele executado. E aí como que a gente faz? Muito provavelmente você vai perder aquele crédito que você estava contando com ele. E de repente você diminui o nível de certificação que você estava trabalhando, ou de repente você nem recebe mais a certificação porque você não cumpriu um pré-requisito que estava estabelecido no início. Então há um risco muito maior. É proibitivo? Não, você pode fazer dessa forma. Mas a gente trabalha com risco se grande. Programar e conseguir se organizar, né? É o ideal que a gente faça sempre um bom projeto, um bom planejamento para sim executar a obra no menor tempo possível. Né? Estão perguntando aqui no chat, Marcos, se onde você mora é uma construção sustentável. É uma construção sustentável. Eu mudei, moro hoje na Serra do Mar, na divisa ali de Santo André, Ribeirão Pires, e é uma casa sustentável hoje. Até a gente pode convidar para o público conhecer. Eu consegui instalar lá vários desses conceitos hoje, né, na minha residência. Ela tem lá, para ter uma ideia, 8 mil litros de captação de água de chuva. Então desde quando eu mudei para lá dia 28 de dezembro do ano passado, eu não usei 1 litro de água para lavar carro, para irrigar. Eu tenho 1.000 metros quadrados de área verde no meu terreno, né, que eu moro no meio do mato mesmo. Eu nunca usei um gota de água potável para isso, né? Então a gente tem que não só ficar falando, mas a gente tem que pôr na prática esse processo todo, né? Então esse talvez seja o grande desafio do GBC Brasil, é esse trabalho mesmo, de a gente disseminar o conceito, mas sim fazer com que ele vá para a prática, né? Porque aí a gente vai conseguir ter os objetivos de tudo isso. Então eu tenho lá, todos os ambientes têm iluminação natural, todos os quartos têm iluminação natural, né? Então eu aproveitei vários desses conhecimentos desses anos todos desenvolvendo conceitos e trabalhando nas empresas para fazer a minha residência mesmo. Então você não está só pregando, você está fazendo, exatamente, né? Maíra, tem mais pergunta aí no chat? Tem, o Adriano Rutz, até você já comentou sobre isso, Marcos, mas ele está perguntando: a arquitetura sustentável utiliza materiais alternativos totalmente diferenciados.
essa diferenciação interfere no custo da obra? Então, quando a gente faz essa comparação, o custo do material em si, ele não tem muita diferença. Até quando a gente terminou esse trabalho lá para a agência do banco, como a gente precisava ter muito isso, um argumento muito grande para que o banco continuasse até esse processo nas outras agências que ele iria construir, a gente fez uma verificação de onde foram os maiores gastos. Então, quando a gente comparou materiais de construção civil, ele não tem diferença, porque alguns são mais baratos, alguns são mais caros, eles se equilibram. Começa a ter diferença na parte de instalações. Então, toda vez que você vai trabalhar o uso racional da água, você vai trabalhar, por exemplo, com água potável e água não potável, a gente já vai ter aí uma duplicação do sistema de instalação, né? Porque você vai ter tubo que vai para água potável, por exemplo, no banheiro, você vai ter tubo de água potável indo para o chuveiro, para o lavatório, para o vaso sanitário, tubo de água não potável. Elas não podem se misturar. Então, aí você já dobrou a quantidade de tubulações. Você vai precisar de reservatórios, por exemplo, para guardar água de chuva. Numa construtora convencional, você já não teria esses reservatórios. Vai ter que ter bombas para fazer essa água circular. Então, na parte de hidráulica, normalmente a gente tem um custo em torno de 30% a mais. Mas o custo da instalação hidráulica no edifício hoje representa em torno de 6% do custo total. Então, representa pouco valor essa questão. Na parte de instalações elétricas, hoje a gente tem um custo alto ainda, porque esses novos materiais, se a gente for trabalhar, por exemplo, lá no banco, a gente trabalhava com um sistema de instalação fotovoltaica, quer dizer, ele gera energia através do sol, né? Então esse tem um custo muito alto, ele não tem um payback ainda viável para a gente estar instalando aí a torta direito. Então o banco quis instalar porque sabia que isso era um item executável, né, que estava no mercado, mas ele não tem ainda retorno financeiro, mas ele vem melhorando com o passar do tempo, né? Tanto é que isso não foi implementado nas outras agências que o banco constrói hoje com o mesmo objetivo. E na parte de instalações de ar-condicionado também geralmente a gente tem um custo maior, porque a gente está falando de equipamento de alta eficiência, então ele tem um custo um pouco maior, né? Então, na média geral, a gente vai ficar dentro daqueles 2% a 7% mais ou menos do custo a mais para uma construção sustentável. Certo, nosso papo por aqui está muito legal, mas infelizmente a gente tem que ir para um break comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre as construções sustentáveis e o nosso entrevistado Marcos Casado. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso. Atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você nem precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Bela Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. É nóis. Pode chegar. Confirmar. Pra mudar o mundo. Pra afirmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema. O jovem é solução. Solução. Pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema. O jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo.
de volta com o programa Ciclo Vivo. Nosso entrevistado de hoje, Marcos Casado, engenheiro técnico do GBC Brasil. Marcos, já que a gente está falando aqui de construções sustentáveis, em quantos países o selo LEED já chegou? Hoje o LEED está sendo utilizado em 127 países no mundo todo. Ou seja, em qualquer continente que a gente for hoje no mundo, a gente tem projetos sendo certificados com essa metodologia de construção sustentável. Então explica pra gente um pouquinho de quais são os tipos de construções que podem ter esse selo, se tem algum pré-requisito, se são somente comerciais ou uma casa também pode ter o selo. Tá, então o LEED hoje está dividido em algumas categorias. Uma delas é voltada para novas construções, então são prédios novos, sejam eles hospitais, prédios comerciais, residenciais, tudo que for construído novo, ele se enquadra dentro da categoria do LEED New Construction, que é novas construções ou grandes reformas. Então você tem um prédio existente e você vai fazer um retrofit ou uma grande reforma desse prédio, ele se enquadra dentro dessa categoria LEED NC, que hoje tem 40% dos projetos registrados no Brasil são nessa categoria. Depois a gente tem uma outra segunda categoria que é chamada LEED Core and Shell, que é o LEED CS, que ele é voltado para edifícios comerciais. Tá? Então nessa certificação a gente não vai certificar o edifício como um todo, a gente vai certificar apenas a fachada do edifício e as áreas comuns, que é onde o empreendedor, o construtor, ele tem como definir quais as estratégias, porque ele não sabe para quem ele vai alugar esse edifício ou vai vender. Então ele não sabe se o cliente final vai querer piso de carpete, vai querer piso de madeira, de PVC, ou um piso de aço, o que ele vai precisar. Então ele vai certificar só essas áreas comuns e a fachada. Depois a gente tem uma outra certificação que é a chamada LEED Commercial Interiors, que é a certificação de interiores de edifícios, né, comerciais. Então é possível hoje você certificar só o escritório que você ocupa dentro de um prédio existente já. Então você vai certificar a reforma do seu escritório. Depois a gente tem a certificação, que também essa certificação LEED CI é usada muito para certificar os interiores daqueles edifícios Core and Shell, né, que um construtor não certificou, mas as empresas que forem ocupar esse edifício acabam certificando os interiores também, dando continuidade até nesse processo como um todo. Depois a gente tem uma outra categoria que é chamada LEED Existing Building Operação e Manutenção, ou seja, eu certificar os prédios existentes. Então é possível hoje a gente tornar um prédio existente mais sustentável. Só que aí o foco já não é mais projeto e construção, porque o prédio já está lá, projetado e construído, mas sim a operação e manutenção desse edifício. Como eu vou operar e manter ele de forma que ele diminua esses impactos como um todo. Né? Então é voltada para EB. Aí depois a gente tem uma outra certificação que é a chamada LEED for Home, que seria a certificação de casas. Essa tem uma particularidade que é a única certificação que o GBC Brasil não promove no Brasil, porque ela tem uma metodologia muito diferente, a construção de casas nos Estados Unidos, com a nossa. Então primeiro a gente precisa tropicalizar essa ferramenta para depois começar a aplicar ela no Brasil, né? E a gente tem ainda uma outra certificação que é a chamada LEED Neighborhood Development, que seria o desenvolvimento de bairros sustentáveis. Então a gente tem dois exemplos muito bacanas hoje no Brasil. Um está sendo construído em Santa Catarina, em Palhoça, Santa Catarina, que chama Pedra Branca, né, que é um novo bairro sustentável que está sendo construído lá. E a gente tem o setor noroeste de Brasília também, que é o novo bairro de Brasília, que também está sendo construído já com essas metodologias. Né? E ainda está em desenvolvimento, que não está liberado para uso, um LEED específico para hospitais, que é o LEED Healthcare. Né? Então essas são as características de cada um desses edifícios, tá? De cada uma dessas certificações. E aí dentro dessas certificações existem sempre pré-requisitos que são obrigatórios e as recomendações que elas variam de acordo com a categoria. Né? Normalmente elas vão de 0 a 110 pontos, que você pode atingir dentro de cada uma dessas categorias. Para você certificar o empreendimento, você tem que atender todos os pré-requisitos obrigatórios e fazer no mínimo 40 pontos dos 110. Aí você certifica no nível básico, que a gente chama, nível verde. Depois de 50 a 59 pontos, a gente certifica no nível prata. De 59 a 60 pontos, a gente certifica no nível ouro. De 60 a 80 no nível ouro. E com mais de 80 pontos, a gente certifica no nível Platinum. Então, são 4 níveis de certificação. Né? Quanto maior o desempenho ambiental do edifício, maior o nível de certificação que ele pode estar atingindo. Mesmo sendo uma certificação de origem americana, os efeitos dela são tão bons quanto nos Estados Unidos aqui no Brasil? Sim, com certeza. Quando a gente trabalhou a ferramenta LEED no GBC Brasil, a gente tinha essa preocupação de entender primeiro como que funciona essa ferramenta. Então a gente montou lá no GBC Brasil um comitê técnico que tem a participação hoje de praticamente quase 200 profissionais, entre professores de várias universidades, da Poli, da USP, professores da Universidade Federal do Rio, da Universidade Federal de Minas Gerais, né, de várias universidades do Paraná,
que participam hoje desses nossos comitês técnicos, junto com o pessoal da indústria. Então todas as empresas membros do GBC Brasil hoje têm representantes dentro dos comitês técnicos, né? E também as associações de classe, o CREA, as BEA e a AB, que participam dessa tropicalização. Então o primeiro trabalho a gente foi entender o que era o sistema. Ele era aplicável ao Brasil ou ele precisa fazer algum tipo de adequação? E aí a gente verificou que 90% dele pode ser aplicado no Brasil como ele é aplicado em qualquer lugar do mundo sem qualquer tipo de mudança. 10% dele passou por algum tipo de ajuste, ou por questões de normas ou legislações brasileiras, né? E a gente ainda criou 6 novos créditos, que são os chamados créditos regionais, né? Que com essa tropicalização do LEED para o mundo todo, o SBC sabe que o sistema ele tem que sofrer alterações, porque cada país tem a sua cultura, tem as suas normas. Então ele criou essa possibilidade de os créditos regionais. E a gente criou 6 novos créditos no Brasil. Por exemplo, um crédito que não tem lá na ferramenta, mas que a gente achou importantíssimo ter no Brasil, é a questão do aquecimento solar de água, né? Seja através de aquecedores ou seja através de trocadores de calores. Para quê? Para justamente a gente bater de frente com um grande vilão no Brasil, que é o chuveiro elétrico. Porque a gente, quando chega em casa, a gente vai tomar banho no final da tarde, a gente paga quase 5, 6 vezes mais caro a energia. Por quê? Porque a gente está tomando banho em horário de pico. E aí, para a gente reduzir isso, a gente precisa atacar. E com o potencial solar que o Brasil tem, que é gigantesco, por que a gente não aquecer água através de aquecedor solar? Né? Em qualquer região do país é possível isso. Na minha casa eu tenho lá, e muito poucas vezes o dia que eu preciso trabalhar com um apoio a gás ou elétrico que eu tenho. Porque só o aquecimento solar, mesmo no dia mais nublado, você tem água quente. Então a gente precisa trabalhar essa questão. Então foram algumas características voltadas justamente para o mercado brasileiro, né, que a gente criou nos créditos regionais. O clima afetou muito ou não? Não, porque quando a gente faz, por exemplo, a gente vai trabalhar a simulação computacional para eficiência energética do edifício, a gente já vai simular ele já no local onde ele está. Então, se é um prédio que a gente está construindo em Curitiba, ele vai usar as características regionais de Curitiba. Se esse prédio fosse construído lá no Nordeste, ele vai usar as características daquela cidade. Então, os softwares de simulação já conseguem fazer trabalhar esses dados referentes ao local onde o edifício está sendo construído. O que muda são as estratégias. Nem sempre as mesmas estratégias usadas no sul do país serão usadas no Nordeste, né? Porque a gente tem climas diferentes. Mas a gente trabalha isso já dentro dos softwares para poder corrigir quais as melhores estratégias para aquele local onde o empreendimento está sendo construído. Então já é adequado àquela própria região. Já é adequado, né? Exatamente. Marcos, o Carlos Eduardo, de Balneário Camboriú, ele está perguntando, ele quer que você fale um pouco sobre o projeto de lei para São Paulo que incentiva construções certificadas com um aumento do potencial construtivo para quem construir verde ou para quem construir sustentável. Ele quer que você comente um pouco sobre essa lei. Legal. Então, esse projeto de lei ele é muito bacana mesmo. Ele já tinha sido votado antigamente na Câmara de São Paulo, só que ele foi votado pedindo o quê? Pedindo isenção de IPTU, ou abatimento de IPTU para esse empreendimento, para essa lei ser aprovada. Né? E aí o primeiro a vetar foi a própria prefeitura. Né? Por que só a prefeitura tem que pagar a conta sozinha e a gente não pode dividir essa conta? E aí o pessoal acabou nos procurando para a gente ver como a gente viabilizaria a aprovação dessa lei. E aí foi criada essa metodologia de você ter, nas áreas de outorga onerosa da cidade, que é onde você pode construir a mais do que é permitido, desde que você tenha uma compensação, que nessas áreas, se o empreendimento for construído também de forma sustentável, ele vai ter uma compensação e uma possibilidade de construir em uma quantidade maior do que é aprovado. Né? E aí com isso ganha todo mundo, ganha a cidade, porque vai ter empreendimentos mais sustentáveis, né? A gente vai diminuir todos esses impactos causados pelo setor da construção civil, ganha o empreendedor, o incorporador que está construindo aquele edifício, então ele vai poder vender mais metro quadrado no mesmo endereço, e ganha a prefeitura também, porque ela vai acabar arrecadando mais IPTU no mesmo endereço também. Então é o tal do ganha, né, que é o importante para a gente trabalhar. Então esse projeto de lei está em votação, ele ainda não foi aprovado, né, mas ele está em votação, assim como outras inúmeras legislações hoje disponíveis que estão em votação em diversas câmaras. Então hoje o GBC Brasil atua não só no governo federal, mas também nos governos estaduais e municipais, trabalhando incentivos para a construção sustentável. Né, seja através de incentivos fiscais ou seja através de que essas empresas, o governo, acaba aderindo a esse movimento como um todo. Né, a gente tem um trabalho hoje bacana que está começando a ser iniciado com a Prefeitura de Itu, no interior de São Paulo também, que é uma prefeitura do Partido Verde. Eles vão construir uma nova sede da prefeitura. E eles vão usar a construção sustentável para construir essa nova sede, né, para começar a trabalhar esses conceitos na cidade. Né. E aí isso a gente trabalhou também no Rio de Janeiro, com o ex-prefeito César Maia, quando a gente começou a criar alguns projetos pilotos na cidade, que ele falava que a prefeitura tem que dar o exemplo. Então vamos nós fazer para depois que a gente começa a exigir da população. Mas a gente precisa sair na frente dando exemplo. Então a gente criou alguns projetos pioneiros na Prefeitura do Rio que também estão
estão em andamento para a gente começar a criar essa nova tendência aí. Tem mais um projeto aqui em São Paulo que foi votado pela primeira vez recentemente aqui na Câmara dos Vereadores. É um projeto do vereador Goulart, e eu acho que ele contou também com o apoio do GBC, certo, Marcos? Que fala sobre a obrigatoriedade de telhados brancos nas novas construções. Quais são os impactos dessa mudança? É válido ou o impacto é muito pequeno, de repente não compensa? Não, então, isso tem um impacto muito grande. Esse projeto dele nasceu em cima de uma campanha que o GBC Brasil lançou chamada One Degree Less, ou seja, reduzir um grau do planeta através do telhado branco ou telhado verde. Porque a gente tem um estudo realizado pela Universidade da Califórnia, e onde eles verificaram que se a grande maioria das coberturas do planeta fossem pintadas com cores claras, ela reduziria em até 1 grau a temperatura do planeta. Porque o que hoje a gente tem na grande maioria de todas as cidades no mundo, mais de 80% das áreas de pavimentação e cobertura são escuras. E essa área escura, ela faz o que? Ela absorve a radiação solar e cria o chamado efeito ilha de calor nas cidades. Então, a partir do momento que eu começo a pintar os telhados brancos, a tinta branca ela faz o contrário, ela reflete esse calor e faz com que a gente não tenha o efeito ilha de calor. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o pessoal do Mackenzie já fez até uma medição e verificou-se que há 6 graus de temperatura de diferença entre o centro da cidade e as áreas mais arborizadas da cidade. O Horto Florestal, Guarapiranga. Por quê? Porque o centro você tem uma quantidade muito grande de pavimentações e coberturas escuras. Então essa lei ela incentiva com que as pessoas comecem a praticar esse conceito. E com isso a gente consiga reduzir um pouco essa temperatura muito mais elevada nos centros das cidades. Então isso está tudo embasado em estudos científicos, que mostram esse ganho. Além disso, a gente acaba tendo outros benefícios também. Então, se a gente está falando em casa, a gente tem uma redução da carga térmica na casa. Com isso, a gente precisa gastar menos ar-condicionado, menos ventilador. Então, você começa a ter ganhos também nessa questão. Essa pesquisa ela fala que para cada 100 metros quadrados de telhado branco, a gente economizaria 1 tonelada de CO2 que seria emitido. Só na redução desse consumo de energia que a gente teria para essa edificação. Bom, fazendo os cálculos aqui de São Paulo, seria muito CO2, né? Seria muita coisa que a gente poderia reduzir. Bom, a legislação ainda não foi aprovada, ela vai ser votada mais uma vez, para depois ser passada ao presidente Gilberto Kassab, para que ele possa aprová-la e sancioná-la, para que ela passe a funcionar na capital. Mas outra dúvida que eu tenho em relação a esse telhado, Marcos, é que não deve ser somente para as construções novas, né? É possível adequar também os telhados atuais para eles serem brancos, né? Sim, tem como pintar ou precisa ser um material específico? Não, então, o que a gente tem essas tintas, elas geralmente têm um índice de reflexão solar adequado para ter essa transmissão desse calor. Então, hoje existem vários produtos hoje desenvolvidos até pelas grandes empresas de tintas que estão produzindo materiais específicos para isso, justamente para a gente fazer a reforma da nossa casa e a gente fazer a pintura dos telhados existentes. A gente pode pintar telha cerâmica, telha de fibrocimento, dependendo do tipo de telhado, você tem lá um produto específico que faça esse processo. Então não precisa demolir e construir de novo, isso não é sustentável. Não seria sustentável, já começaríamos errado por aí. Vamos só adequar o que nós já temos, né? Se for construir, aí sim já faz com... E essa campanha ela nasceu justamente com esse objetivo de a gente fazer, porque cada um pode fazer a sua parte. Não é só os grandes empresários, as grandes construtoras que podem ajudar. Nós podemos contribuir no nosso dia a dia, na nossa casa. Isso, justamente o que uma pessoa está perguntando aqui. Como fazer para ter uma casa sustentável? Vamos seguir essas dicas, né? Então a gente fala, eu vou trocar o telhado na minha casa por algum outro motivo. Por que eu não, na hora de trocar, eu já não coloco ali uma calha e vou coletar essa água de chuva e começo a usar essa água de chuva? Estou trocando a louça sanitária da minha casa. Por que eu já não ponho uma louça mais econômica, com válvula de duplo fluxo? Se eu tenho que trocar uma torneira, por que eu já não ponho uma torneira mais econômica? Então são várias ações que a gente tem no próprio dia a dia que podem ser feitas para que a gente consiga ir introduzindo aos poucos esse conceito na nossa casa. Tem até aqui um comentário do Adriano, ele falou assim, apesar dos benefícios ao meio ambiente dessas construções, elas ainda não estão acessíveis à grande parte da população. O que, na minha opinião, não acho que é verdade, porque cada um pode fazer o possível, não precisa ter o selo GBC, o selo LEED para você fazer alguma coisa, não é? É isso mesmo, com toda certeza. A gente está trabalhando hoje um trabalho bacana também com o CDHU em São Paulo, mostrando que também é viável a gente introduzir esses conceitos dentro de um projeto de casa popular. Por que não? Há como a gente melhorar assim esse processo. Né? E a questão de você ter a certificação, ela é um norte de como a gente pode atingir, mas se você não atingir um nível para certificação, você fazer
30%, 40% disso, você já está fazendo alguma coisa, você já está contribuindo, né? Quem dera que todo mundo fizesse 20% pelo menos do que é exigido, porque a gente teria uma mudança significativa em todos os processos. Marcos, vamos falar agora um pouquinho de uma coisa que todo brasileiro gosta, né? Todo brasileiro gosta de futebol. Em 2014 nós vamos sediar a Copa do Mundo, né? E já cria-se uma expectativa muito grande para esse evento, né? E além do mais, o governo tem falado muito sobre fazer uma Copa Verde. Então a gente quer mostrar ao mundo que o Brasil tem tomado atitudes sustentáveis. Eu queria saber o que o GBC e o que vocês têm visto que está sendo feito para colocar isso em prática. Então a gente fez um projeto piloto na verdade, com o Comitê Olímpico Brasileiro já para as Olimpíadas 2016. Porque a única certeza que a cidade do Rio de Janeiro tinha com relação à escolha da cidade sede seria que a cidade escolhida seria a cidade que apresentasse o melhor projeto ambiental para o Comitê Olímpico Internacional. Então o GBC Brasil foi convidado desde o início do plano diretor das Olimpíadas 2016 de como introduzir a tal construção sustentável dentro dos processos todos que seriam necessários para as Olimpíadas no Rio. Então a gente teve a colocação lá da certificação LEED como um compliance, uma garantia que foi dada ao Comitê Olímpico Internacional para a gente certificar as novas construções e todas as instalações que serviram às Olimpíadas. De acordo com esse processo, ele acabou refletindo também na Copa do Mundo. Então o comitê organizador local da Copa deu uma orientação para que os arquitetos que estavam desenvolvendo os projetos das novas arenas que também se preocupassem com a questão ambiental nas construções dessas novas arenas. E hoje a gente tem como reflexo que das 12 cidades sedes, 8 projetos desses serão construções sustentáveis. 5 inclusive já estão registrados, já estão registrados para serem inclusive certificados pelo LEED, que é o Estádio Nacional de Brasília, Cuiabá, Arena de Cuiabá, Salvador, Manaus. Falta um. São Paulo eu acho que não é, porque ainda não está definido nada aqui. E agora com a definição total ficou pior ainda. Minas Gerais, Belo Horizonte também vai ser certificado. E ainda está em processo aí para definição se vai certificar ou não. É o Estádio das Dunas de Natal, Estádio da Copa em Recife, e tem mais um outro também que está para ser o Maracanã no Rio de Janeiro. O pessoal está perguntando se o do Corinthians também vai ser Olha, a gente já teve busca, a procura para o pessoal não só do Corinthians, como também do Grêmio, que estão 2 estádios que vão ser construídos novos também, que estão correndo por fora para também serem certificados. Então há a possibilidade sim da gente certificar esses 2 estádios também. Que não estão nem aí a princípio voltar diretamente no projeto Copa, mas eles podem ser certificados. Além dos estádios, o que mais vai ser certificado? Hotel, a estrutura da cidade muda toda com um evento desse porte. Você tem que mexer em toda a questão de infraestrutura, Então a gente trabalhou junto com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento também, que está financiando essas obras, linhas de crédito específicas para a construção sustentável. Então eles criaram 2 programas, o Procopa Turismo e o Arena Sustentável. A partir do momento que as empresas adotarem esses conceitos de construção sustentável e certificarem os seus estádios, eles vão ter um repasse menor, juros menor desse financiamento e um prazo maior para poder fazer esse financiamento. Então isso são 2 incentivos muito interessantes para quem hoje está buscando esses recursos financeiros do banco para poder construir essas novas arenas e os hotéis que vão estar servindo também, não só a Copa do Mundo, como Olimpíadas. Então há um trabalho feito do GBC Brasil também, junto às organizações privadas e às governamentais, para a gente estimular de alguma forma a construção sustentável. E essas iniciativas do Banco do BNDES foram muito legais porque fez com que a grande maioria dos estados se preocupassem com essa questão. A partir do momento que eles começam a ter incentivos para isso também. Já tem algum grande projeto de construção sustentável para a Olimpíada? A gente tem toda a questão da Vila Olímpica, o Parque Olímpico, que vai ser construído lá na Barra, que serão hoje projetos que vão servir as Olimpíadas. Esses têm a obrigação da gente estar certificando, até por esse comprometimento que a gente tem hoje com o Comitê Olímpico Internacional. Mas eles serão certificados. Legal. Estão perguntando aqui se as construções em Dubai são sustentáveis. Dubai é um mercado muito grande hoje. A gente tem lá nos Emirados Árabes 711 projetos de certificação LEED. Tem 711. Hoje os Emirados Árabes é o 2º país com mais projetos de certificação LEED no mundo. Os Estados Unidos é o primeiro, onde o movimento todo começou, mas o Dubai já é o 2º. Depois, em 3º lugar, vem a China. Em 4º lugar vem o Canadá. E o Brasil já ocupa a 5ª posição hoje. Como tem sido o crescimento aqui no Brasil? Então, o crescimento no Brasil tem sido muito exponencial, principalmente quando a gente começa a analisar os últimos anos. Então, o primeiro registro para a certificação LEED no Brasil foi em 2004. A gente tinha um projeto em 2004. Depois, em 2005, a gente tinha 4. Em 2006, a gente tinha 8 projetos.
Aí em 2007, com a certificação da agência do Banco Real, que foi a primeira, houve uma grande mudança de paradigma no mercado, né? Quebrou-se esse paradigma que construção sustentável era para inglês ver, para americano ver, não, é para a gente fazer. E aí a gente conseguiu pular em 2008 para 44 projetos, né, no final de 2007. Em 2008 a gente foi para 102. Depois em 2009, aí mesmo com a possível crise do mercado, a gente teve um aumento de 60%, foi para 162 projetos. E esse ano a gente deve fechar o ano já com 250 projetos de certificação no Brasil, né, mostrando aí esse crescimento exponencial que vem acontecendo no mundo todo, né, e é reflexo no Brasil. Então hoje no mundo a gente tem em torno de 725 milhões de metros quadrados sendo construídos como certificação LEED, né, o que é muita coisa. Né? E aí a gente vê esse número de 219, você fala, é muita coisa? Se a gente for ver em percentual, não. É em torno de 1% do que é construído no Brasil. Mas por outro lado é muito legal porque mostra o tanto que a gente tem como crescer, né, o tanto que a gente ainda tem por fazer. Né? Então é um processo legal que está iniciando, forte, o mercado como um todo está entendendo esse novo mercado, as empresas estão fornecendo novos produtos, novas tecnologias para atender todos esses critérios, e a gente vê que esse movimento é um movimento que veio, não tem volta. Né? Ou as empresas vão estar se adequando, vão estar se adaptando, ou eles vão estar saindo do mercado. Né? Porque hoje você pega qualquer edital da Petrobras, da Vale, do Walmart, do Banco Real, eles exigem esse critério já no projeto e na construção. Né? Por quê? Porque a gente já está alinhado com esse novo conceito. Marcos, eu tenho uma pergunta que eu queria saber: quanto um edifício economiza de água e de energia? Até quanto ele pode economizar? É uma curiosidade. Assim. Então, a gente tem alguns dados hoje estatísticos que mostram quanto que economiza. Então, esse dado estatístico ele não é do Brasil ainda, porque no Brasil a gente ainda tem poucos projetos, a gente tem 20 projetos certificados, então a gente não conseguiu fazer um dado estatístico. Mas a gente tem um estudo realizado nos Estados Unidos que comparou 125 edifícios construídos numa mesma época, que foram certificados e não foram certificados. E a redução, por exemplo, em água é de 30% nos edifícios certificados. Os edifícios verdes reduzem, então, 30% o consumo de água em relação ao edifício convencional. Né? A redução do consumo de energia, ela vai... Não, desculpa, a redução do consumo de energia é 30%, o consumo de água, eletricidade, 30% a 50% de redução. Na geração de resíduos, a gente reduz em torno de 70% a 90% dos resíduos. E em emissões de CO2, a gente reduz em torno de 60% de emissões de CO2 também. Então são números muito interessantes quando a gente vê aqueles impactos que a gente falou no início do programa. Os impactos são muito grandes, mas se a gente mudar a metodologia, se a gente se preocupar e focar nesse critério, a gente consegue reduzir bastante também esses impactos. Sim, com certeza. E ainda mais quando a gente fala que a água é um bem que está acabando e que a gente tem que cuidar muito, então conseguir uma redução de 50% é bastante significativo, bastante. Né? Esse número de 50% ele foi já verificado no Banco Real. Então a agência do banco, a gente vem monitorando ela desde o início de operação em janeiro de 2007, e ela vem com esses números muito próximos desses números internacionais. Então, em energia ela está economizando em torno de 35% por ano, em água ela economiza em torno de 50%, e na gestão de resíduos, durante a obra a gente teve 77% de desvio do aterro sanitário. Ou seja, 25 toneladas que poderiam ter sido enviadas para o aterro sanitário foram reaproveitadas na mesma obra. Né? Então há uma preocupação muito bacana, e mostra que esses números no Brasil são muito próximos desses números no mercado internacional. Tá certo, nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer te receber, Marcos. Obrigado. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de recebê-lo aqui. Com certeza. Porque esse assunto ainda tem muito mais para ser falado, tem muito mais detalhes que a gente poderia comentar aqui. Daria muitas horas de conversa, né? Com certeza. Então eu agradeço a sua disponibilidade. Se você quiser deixar algum recado para o pessoal, pode ficar à vontade. Legal. Eu queria deixar só o site do próprio GBC Brasil, que é o www.gbcbrasil.org.br, porque lá vocês têm muitas outras informações, até mais detalhadas do que a gente conversou aqui de uma forma bem rápida. E a gente também tem um guia lá, um guia de obras sustentáveis, que vão dar várias dicas de como você tornar a sua casa mais sustentável, a sua nova construção, que vai desde da escolha do terreno até ao uso operacional da residência. Então vale a pena, dá para baixar esse guia, está em PDF, né, para a gente ir começando a conhecer um pouquinho esses conceitos como um todo. Agradecer o convite e colocar aqui à disposição, se for necessário, a gente volta assim com todo prazer. Tá certo, Marcos. Quem agradece somos nós. Quero agradecer o pessoal do chat também, a Fernanda, Adriano Ruth, Santista, o Nelson participou bastante. É isso aí. E lembrando que mais informações sobre sustentabilidade é só você acessar www.ciclovivo.com.br.
Tá certo, o programa de hoje fica por aqui. A gente se encontra de novo na quarta-feira que vem, às 15h. Acessem o nosso site, que lá tem muito mais informações sobre o GBC, sobre o LEED, sobre todas as outras coisas de sustentabilidade.